Uma aula de escatologia. Nós estamos estudando aqui a escatologia da pessoa. Depois a gente vai ver aqui a escatologia de Israel, a escatologia da igreja e a escatologia das nações. Passo a passo. Vamos caminhar. O que eu aconselho os irmãos e as irmãs é não perderem nada que a gente vai mandando lá no grupo, porque vai criando aquela ideia de conjunto. Já que nós vimos a escatologia das pessoas que morrem sem Cristo ou sem salvação e que por fim vão parar no grande trono branco, agora a gente se importa com a gente, porque isso aqui é uma metodologia. Você começa pelo não bom, né? Pelo triste, e depois você termina no bom. No caso, o que acontece com o salvo? Aí você vem para o Velho Testamento. Lá no Velho Testamento, Gênesis, nós vamos para o capítulo de número 4. Primeiro homicídio. Caim vai e ele mata o Abel. E o versículo 10. Gênesis capítulo 4 e o versículo 10 fala o que acontece com o justo quando ele morre. Disse Deus para Caim, Gênesis 4:10. Disse Deus para Caim: que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Essa aqui, a voz do sangue do teu irmão, é uma figura de linguagem. Está dizendo que a alma do Abel está clamando a Deus. Clamando porque foi morto pelo irmão. Aí você fala, aonde que aparece esse negócio de alma clamando para Deus? Mais uma vez, vamos dar o salto no tempo, do Gênesis para o Apocalipse. Dá um salto. Você vai do primeiro para o último livro. E por quê? Uma pergunta interessante que o irmão fez é sobre o ensino da igreja adventista e de muitos, de que existe o sono da alma. Quando você morre, você entra em estado de sono, porque o apóstolo Paulo fala que os que estiverem dormindo, né, ou muitos que dormem, que é uma figura de linguagem chamada de eufemismo. Quando fala que a alma está dormindo ou que dormiu no Senhor, é um eufemismo, figura de linguagem, irmãos. Todos os gramáticos sabem disso, não é literal. Tem a linguagem literal e uma linguagem estilística, uma linguagem figurada. Ao invés de dizer morreu, Jesus ele usa as duas linguagens para Lázaro. Lázaro, nosso amigo, nosso irmão, dorme. Aí os apóstolos entenderam literalmente que ele estava dormindo. Se dorme, logo está salvo. Aí que ele falou abertamente, morreu. Entendeu? Eu quero falar de uma maneira mais suave, você não está entendendo? Então eu vou dizer de uma maneira finalada, morreu. É isso. Aí os adventistas e outros que pensam igual, interpretam uma figura de linguagem chamada de eufemismo, quer dizer, usam uma palavra mais leve para falar uma coisa mais pesada, entenderam literalmente. Uma figura de linguagem. São tão inteligentes e erram uma doutrina tão clara como essa aqui. Não é sono da alma. Não está inconsciente, meus irmãos. Esse negócio de inconsciente é um ensino esquisito das Escrituras. Não está inconsciente. O primeiro justo que morreu não é o Abel? O sangue dele não está clamando? A voz dele não está clamando? E diz, desde a terra, da onde ele estava. Onde que ele estava? Esse lugar onde o Abel estava, Jesus chamou de seio de Abraão. Jesus chamou. O que é esse seio de Abraão? Estado intermediário. Onde fica esse seio de Abraão? Aí vem outro erro, tá bem? Não agora dos adventistas, mas das testemunhas de Jeová. Então, as testemunhas de Jeová dizem que está no Sheol. No hebraico, Sheol significa sepultura, literalmente, tá? No pé da letra.
No pé da letra. Sheol é sepultura. Como as testemunhas de Jeová tropeçam por não admitir o Novo Testamento, tropeçam na pedra, e a pedra é Cristo, eles sempre tropeçam na pedra. Esse é o problema de sustentar heresias. Você chega em Jesus, Jesus corrige o erro de doutrina, porque ele diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Nesse assunto, chegaram os saduceus para Jesus e disseram assim: entre nós aqui havia uma mulher. Essa mulher, ela se casou com o primeiro camarada e morreu. Aí ela se casou com o segundo, que era irmão, e morreu. E no terceiro, e morreu também. Enfim, ela casou com os 7 irmãos e matou os 7. Depois ela tem virado mulher dos 7, morreu também. Aí, para tirar um sarro de Jesus, porque não acreditavam em anjos, não acreditavam em espíritos e não acreditavam na ressurreição dos mortos. Os saduceus, teólogos, que liam a Bíblia em hebraico, eles não acreditavam. Aí Jesus disse para eles assim, já que eles estão tirando sarro de Jesus, Jesus tira sarro deles também. Esse é o humor de Jesus. Errais, não conhecer nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Chamou o teólogo de idiota. Você lê a Bíblia em hebraico e você não está vendo? Chamou os saduceus de bobo. Errais, não conhecer nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Por quê? Porque na ressurreição, porque eles perguntaram, de quem que ela vai ser esposa na ressurreição? Estão tirando um barato de Jesus, zombando dele. Na ressurreição, não se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus nos céus. Ora, vocês são tão inteligentes, então me respondam o meu enigma. Deus é Deus dos vivos ou dos mortos? Dos vivos, certamente. Ora, se ele é Deus dos vivos, é porque Abraão, Isaque e Jacó estão vivos neste momento. Porque Deus não é Deus de mortos. Deus não é Deus do rico que estava lá no Hades. Nem nome tem o cara. Os mortos são chamados de mortos. Só isso. Aí Jesus fala, mas Abraão, Isaque e Jacó têm nome. Para com Deus eles estão vivos. Errais, e a Bíblia diz, errais muito. Está com a Bíblia aberta e erra. E se um cego guia outro cego, cai todo mundo no abismo, disse o Senhor Jesus. Nós temos que corrigir a nossa doutrina para a gente não errar e não fazer errar. Se o livro do Gênesis diz que Abel está clamando, então ele está clamando. O sangue dele está clamando. O que diz o Apocalipse para nós aqui, quando é aberto o, deixa eu ver aqui, o quinto selo, Apocalipse 6, 9. Está escrito assim, Apocalipse 6, 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar. O que ele viu? As almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Ele viu as almas. E o que essas almas estão fazendo? E clamavam com grande voz, igual ao clamor do Abel. Ele foi morto. E diz assim, debaixo do altar. Quer dizer, junto ao altar. Estão clamando. Se estão clamando é porque eles estão conscientes. E o que eles estão clamando ali? Diz assim, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Está consciente? Consciente. Inteligente? Sim. E argumentando, argumentando ao santo e justo dominador. Aí o versículo 11 fala, e a cada um foi dada uma comprida veste branca, que significa o que? O Apocalipse fala, as vestes brancas são as obras de justiça dos santos. Estão justificados. Foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Descansa mais um pouco, aguarda mais um pouco, espera mais um pouco. Foi a resposta que Deus deu.
Por quê? Porque tem que se completar o número dos mortos que vão ser mortos por injustiça, igual eles foram também. Depois, o autor aos Hebreus, ele compara o sangue de Jesus com o sangue de Abel. Hebreus, capítulo 11. Barulhos de Bíblia. Então, Hebreus, capítulo 11. Não, capítulo 12. Versículo 24. Ele compara o sangue de Jesus com o sangue de Abel. Aí está dizendo aqui no versículo 22, ó, Hebreus 12, 22. Chegastes ao monte Sião, à cidade dos Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, a Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Então Jesus não intercede por nós? Não está vivo à destra de Deus? Não derramou o seu sangue? Derramou. O sangue de Jesus fala? Fala. E o sangue de Abel fala? Fala também. É o sangue que fala ou é o Abel? Hã? É o Abel, que é metáfora, tá? Então Abel que está falando, quem é que fala? O sangue é Jesus. Jesus. Com sangue, lógico. A gente não tira um e o outro aqui. Então aqui nós temos outra ilustração de texto dizendo: as almas estão conscientes. De quem? Dos justos. E foi para onde? Aí a Bíblia falou para nós: foi para debaixo do altar, não foi para o Hades. Também não foi para o paraíso, né? Tem que chegar lá. Está em estado intermediário. Jesus chamou o estado intermediário de seio de Abraão. Aí o que a gente vai entendendo pelas Escrituras? A gente vai entendendo que quando os justos morriam antes da vinda do Senhor Jesus, eles iam para o mundo dos mortos, que em hebraico é chamado de Sheol e em grego é chamado de Hades. Está vendo aqui? Então em grego é chamado de Hades e em hebraico é chamado de Sheol, que é traduzido por sepultura ou mundo dos mortos. Aí o que acontece? Esse Hades, tem um lugar no Hades, que é o mundo dos mortos, que parece que Deus reservou um lugar no mundo dos mortos para os justos irem. É o que parece, é o que dá a entender. Não vão para o mesmo lugar. Os mortos vão para o lugar de tormentos, que a gente viu aqui. Mas lá no mundo dos mortos tinha um lugar aonde iam os justos, começando por Abel. Aí o Abel inaugurou. Depois de Abel, os outros justos continuam morrendo e indo para esse lugar. Vão se encontrando, vão se reunindo. E lá eles estão aguardando. Quem que eles estão aguardando? Jesus. Estão aguardando Jesus. Elias está aguardando Jesus. Moisés está aguardando Jesus. Enoque está aguardando Jesus. Por quê? Porque o Enoque e o Elias foram tirados do nosso mundo e levados para lá vivos, diferente dos outros. 2 homens não passaram pela morte, mas foram levados para esse lugar aqui. Da onde a gente vai tirando isso aqui? Agora é da teologia, tá bem? Teologia que vai dizendo, porque tanto Enoque foi trasladado vivo para não ver a morte, quanto Elias também foi trasladado vivo para não ver a morte. Foram para onde? Para esse lugar intermediário aqui. Já ressuscitaram? Não, não ressuscitaram ainda. Estão aguardando. Até quando que eles aguardam? Aí diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo de número 4. Vou ter que usar essa luz aqui, porque senão fico sem espaço. Para a gente tentar desenhar. Tinta boa, hein?
Tem que usar a força. Achamos aí Efésios, capítulo 4. Aí, veja só. Vamos ler versículos 7, 8, 9 e 10. Está escrito: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo olha só, levou o cativeiro. Não estavam em prisão, estavam no cativeiro. Como cativeiro? A pessoa foi sequestrada e levada para o cativeiro. Então uma coisa é prisão. Está em prisão por causa que está condenado. Estou no cativeiro, fui sequestrado. Você vê a linguagem das escrituras, que é no detalhe que a gente vai. O teólogo costuma ler no detalhe e encontra os detalhes. Então você já sabe que você está aqui, ó, a gente imagina, né? Que é mais ou menos isso. A gente imagina que aqui fosse o seio de Abraão. É o que a gente imagina. Aí a gente imagina que aqui é o tormento, o Hades. Tormento. A gente imagina que tem um abismo no meio. O mundo aqui é invisível, bem? O mundo assim, todo metafórico. Esse lugar aqui é chamado de cativeiro. Quem foi que prendeu eles ali? A morte. Onde está a morte, o teu aguilhão? Prendeu os nossos irmãos no mundo dos mortos. Estão em cativeiro, sequestrados. Só que quem leva eles para cá? A Bíblia diz que são os anjos. Essa turma, quando você morre, que o corpo vem para cá, ó, os anjos pegavam a alma e conduziam para o seio de Abraão. E essa turma aqui, bom, derrapava para o Hades. Já abre fogo. Aqui, nesse lugar, chamas eternas, né? Pessoal, em tormentos. Aqui, trevas, tá vendo mesmo? Vou colocar de preto aqui, ó. Trevas. Caneta racista. E aqui, o azul do céu. Então, trevas porque não tem luz nenhuma, vermelho aqui porque está pegando fogo, azul porque é o azul do céu. Os anjos não se confundem, pega a alma aqui e leva para o seio de Abraão. Você é justo, você é justo, você é justo. Desde Abel, vai levando a turma para lá. E o lago, leva para lá. E o rico, para cá. E os anjos que pecaram, presos no abismo. E os demônios que são expulsos, abismo também. Não nos mande para o abismo, vai para o abismo sim. É o seu lugar. Trevas exteriores. Esse é o mundo espiritual. Aí o que diz aqui o apóstolo Paulo na carta aos Efésios? Versículo seguinte, versículo 8, né? Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aí ele argumenta no versículo 9. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Não é que ele desceu na terra, ele desceu às partes mais baixas da terra. Para onde que fica o Hades? De acordo com a cosmologia bíblica? Para baixo. Para cá, ó, partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Quantos céus tem? 3. Então você tem as partes mais baixas da terra. A morte do Senhor Jesus está acontecendo. Vamos colocar a cruz dele aqui. Na hora que ele morre na cruz, ele vai e ele prega os espíritos em prisão. Aqui é prisão. Aqui é cativeiro. Quem que colocou essa turma no cativeiro? A morte. Quem mandou essa turma para a prisão? A morte. Na hora que essa morte veio, os anjos, pegaram e conduziram a alma dos justos para esse lugar intermediário chamado de seio de Abraão, porque Cristo não tinha vindo ainda. Quando Cristo veio, pegou os espíritos em prisão
para que, embora eles fossem julgados lá no dilúvio, ficassem bem conscientes de que o julgamento ainda continua, vivessem segundo Deus em espírito. Depois dessa obra que ele fez aqui, ele passou para cá. Quando ele chegou aqui, a Bíblia diz, desceu as partes mais baixas da terra, pegou a turma todinha, e levou para Jerusalém celestial. Na hora que ele ressuscitou, o que diz Mateus, capítulo 27. Vamos encontrar agora o texto de Mateus, capítulo 27. Fala da crucificação. Versículo 50. Veja só a cena. Teologia sistemática. Vai montando, tá vendo? Monta lá a carta de Pedro, vai montando com a carta aos Efésios, vai montando com Lucas 16, vai montando com Mateus 27, 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, o que ele fez? Entregou o Espírito. O que diz o apóstolo Pedro? Que no Espírito ele foi ao mundo dos mortos. Ele entregou o Espírito e no Espírito ele foi ao mundo dos mortos. Naquela hora, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Aí diz, ó Jesus descendo. Naquela hora, aqui é 3 horas da tarde, o véu do templo se rasgou. Ele entregou o Espírito dele nas mãos de Deus. Aí o Espírito Santo que levou ele para o deserto para ele dar uma sova no Satanás, com 3 palavrinhas só, o bicho saiu queimando. O mesmo Espírito Santo que esteve com ele, continuou com ele o tempo todo. Agora, no Espírito, ele desce ao mundo dos mortos. Chegando no mundo dos mortos, a turma viu. Essa turma viu a chegada de Jesus no mundo dos mortos. E como que a gente sabe que essa turma viu? Mantenha aí Mateus, capítulo 27, e agora vamos para Mateus, capítulo de número 4. Versículo 16. Aqui ele está citando o profeta Isaías, está bem? Versículo 16. O povo que estava sentado em trevas, o que aconteceu? Viu uma grande luz. E os que estavam assentados aonde? Na região da sombra da morte, a luz raiou. Pensa na descida de Jesus ao inferno, ao Hades. Inferno não, Hades. Quando ele desceu, no capítulo 27 aqui, a terra tremeu. Jesus está entrando mundo adentro, até as partes mais baixas da terra. Entrou e iluminou o Hades. Iluminou. Aí a Bíblia diz, pregou aos espíritos que estavam em prisão, proclamando a vitória na cruz. É ele que se apresentou. Eu sou o juiz dos vivos e dos mortos. Se apresentou. Causou alguma salvação nesse lugar aqui? O apóstolo Pedro não fala de salvação. Fala que, embora julgados na carne, vivam segundo Deus em espírito. Aí o que diz o apóstolo Paulo? Fala que agora ele vem para cá, onde a turma está em cativeiro. O povo que estava sentado na região da sombra da morte viu uma grande luz. Como que é o mundo dos mortos? O que diz o Salmo número 23? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Esse lugar aqui é sombrio. É um lugar iluminado. Um lugar sombreado. Isso aqui é trevas. Isso aqui é fogo que não se apaga. Aqui é um lugar de sombras. Ainda que eu andasse pelo vale, é um vale, tá vendo? Da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Tu estás comigo. Quem é que entra lá? Os anjos. Cadê vocês? Aqui, ó. Os anjos, ó. Trazendo turma o tempo todo. Levando turma o tempo todo para lá. Aí eu arrisco dizer, inclusive as almas das crianças. Eu arrisco dizer.
E por quê? Porque Jesus disse: "E em verdade vos digo que os anjos dessas crianças vêm à face do meu Pai todos os dias." Então arrisco dizer que as crianças são trazidas, para cá, enquanto que os não crianças mais, vêm para cá. Então está justificado do seu pecado. Chegando aqui, levou o cativo o cativeiro. Vamos continuar com Mateus capítulo 27. Diz assim: "Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as pedras todas começaram a se quebrar." Essas pedras aqui, aí o texto diz: "E abriram-se os sepulcros dos santos do Antigo Testamento," a cova de Abraão, de Davi, de Isaac, Jacó, aqueles sepulcros que estavam lá em Jerusalém. Abriram-se, versículo 52. "E muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados." Descendo, ele foi lá ressuscitar a turma, hein? Olha a primeira ressurreição acontecendo aqui. A primeira ressurreição já começou. Quem foi ressuscitado primeiro? Cristo e os santos do Antigo Testamento. Aqui, ó. "E saindo dos sepulcros," quando? Depois ressuscitou. Jesus morreu, desceu ao mundo dos mortos. Primeiro dia, segundo dia, já ressuscitaram. Cristo está aqui, Cristo vem para cá, ressuscita essa turma. Aí a Bíblia diz: "E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram aonde? Na cidade santa